Bom dia, irmãos. Sempre é bom estarmos juntos neste lugar. E toda vez que aqui chegamos, temos plena consciência que aqui estamos tão somente para o Senhor, o nosso Deus, adorar. E certamente o Senhor está olhando para o nosso coração, para a intenção que temos no nosso coração, de maneira consciente a Ele adorarmos. Já louvamos, já lemos porções da Palavra de Deus e vamos mais uma vez ouvir o que Deus tem para nos falar nesta manhã, a partir do texto escolhido. A princípio, o primeiro versículo foi sugerido e demos então tema do culto, e que é também o tema da mensagem desta manhã, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O nosso Deus é Senhor do tempo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos na manhã deste domingo, estarmos juntos nesta casa, lugar de oração, onde ouvimos o Senhor nos falar, quando debruçamos sobre a Tua Palavra, o sentido da nossa visão. E também o Senhor pronto está para nos ouvir quando falamos com o Senhor por meio da oração. Obrigado a Deus por este dia, pela presença do Senhor conosco. Fala ainda mais ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Na linha do tempo, história da nossa vida pessoal, tem três períodos: passado, presente, futuro. O passado é a história das experiências que já vivemos, eventos alegres, também tristes. Ambos eventos fazem parte da nossa vida, nesta vida temporal que existimos. Os eventos alegres são, por exemplo, as celebrações que realizamos pelo nascimento de um filho, a realização de casamento na família, a casa própria adquirida, o emprego tão esperado que chegou, a conclusão de um curso, a carreira profissional conquistada, a cura de uma enfermidade grave, um problema resolvido depois de muito esperar. Os eventos tristes são, por exemplo, o sofrimento por causa de uma doença, a perda de alguém que amamos, um acidente grave com sequelas e muitas aflições outras que estamos sujeitos a passar na nossa vida temporal. Não
mandou o Mestre Jesus avisar: no mundo tereis tribulações, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá no Evangelho de João 16:33. Segundo a experiência do apóstolo Paulo e os ensinamentos do Mestre Jesus, somos seres passíveis de experimentar na nossa vida temporal tanto os eventos alegres quanto os eventos tristes. Mas bem sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Ou seja, o que aos nossos olhos parece ruim, não necessariamente vai nos prejudicar. Porque, segundo a experiência do apóstolo Paulo, nada prejudica aqueles que confiam, obedecem e são fiéis a Deus. Tudo o que nos acontece sempre é para o nosso bem, e por isso eu digo glória a Deus. É claro que nem sempre gostamos de algumas coisas, mas se a nossa vida está na dependência de Deus, tudo que nos acontece é por vontade dele, e não é para o nosso mal, é para o nosso bem. O presente é o aqui e o agora que estamos vivendo, e sem perceber, escrevendo com os eventos mais histórias da nossa vida temporal. O futuro é o amanhã que programamos hoje, submisso à vontade do Criador e na dependência de Deus, o Senhor do tempo, que algumas vezes mexe na nossa programação e na nossa agenda. É por isso que é importante e imprescindível o homem que teme a Deus submeter a vontade dele à vontade de Deus, porque a nossa vontade sempre é boa, agradável, só não é perfeita. Só o nosso Deus tem a vontade boa, perfeita e a vontade boa, agradável e perfeita. Por isso devemos submeter a nossa vontade à vontade do nosso Deus. Os 8 primeiros versículos do livro de Eclesiastes, capítulo 3, nos lembram que a vida é feita de ciclos. Por isso temos oportunidades, tempo de plantar e de colher, de chorar e de sorrir, de começar e de encerrar. Quando compreendemos cada fase da vida que tem seu valor, aprendemos a viver com mais sabedoria e paciência. Aliás, paciência é a virtude mais difícil cristã para colocarmos em prática. Vivemos num tempo onde tudo nos impulsiona e nos move para o aqui e agora, tão somente. Então, ter paciência não é fácil. Isso quer dizer esperar no tempo de Deus. Às vezes nós queremos as coisas para o nosso tempo, mas Deus sabe o tempo certo, porque Ele é o Senhor do tempo, inclusive o tempo próprio para recebermos aquilo que Ele tem para nós. Assim, aceitar o que a nós acontece em cada um dos ciclos do tempo da nossa vida é estar consciente e confiar que Deus sempre tem controle de todas as coisas, mesmo quando não entendemos o porquê de certas esperas, entradas ou despedidas.
podemos descansar na certeza de que há um propósito maior em cada ciclo do tempo da nossa vida. É importante estarmos atentos às oportunidades que o bom Deus nos dá para iniciarmos um novo ciclo de atividades. Isto porque o tempo é uma dádiva de Deus para nós e compreende o espaço da nossa vida temporal, de existência, a partir do nascimento ao fim da vida na terra, da nossa vida na terra. Por isso, seja qual for o momento, vamos aproveitá-lo com fé, esperança, disposição, coragem e perseverança. Porque apesar das intempéries da vida, não estamos sozinhos. O nosso bom Deus segue sempre à nossa frente, ao nosso lado e à nossa retaguarda. Há pouco eu disse que o Senhor, nosso Deus, é Senhor do tempo, que o nosso Deus é o Senhor do tempo. E eu disse que às vezes Ele mexe na nossa programação de vida. E às vezes não só mexe na nossa agenda, não, a nossa agenda. Isto me leva a afirmar e a viver pela verdade que o Senhor tem nas mãos o controle de tudo, inclusive da história de cada um de nós. Daí ser importante mesmo submeter a nossa vida à vontade do nosso Deus. Isto vale para o adolescente, que já tem plena consciência do certo e do errado. Isto vale para o jovem, nos desafios da vida. Isto vale para o adulto, vale para o ancião também, que caminha para o fim desta vida temporal. Sabe por quê? A linha do tempo segue progressiva e contínua. O tempo não para nós. Logo o tempo segue seu curso sem parar. Cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, cada década, cada século, cada milênio. Isto acontece dentro do tempo que Deus criou para nós. E assim, mais uma vez, nos 8 primeiros versículos do capítulo 3 do livro de Eclesiastes, também aprendemos que dentro de cada ciclo da nossa vida temporal, podemos e devemos atuar realizando. Para nós, povo de Deus e Igreja de Jesus Cristo, atuar e realizar servindo ao nosso Deus, de tal maneira que a nossa disposição seja tão somente agradável, e em isso fazendo, certamente nos sentiremos bem, porque de forma consciente estamos agradando aquele que é o Senhor da nossa vida e também é o Senhor do tempo. E além de atuar, aprender também a recomeçar. Quando Deus mexe na nossa programação e na nossa agenda, alterando tudo, é para recomeçarmos na dependência dEle. Quem sabe uma tarefa nova, algo novo, oportuno que Ele vai nos dar para continuarmos, enquanto nesta vida existirmos, a Ele servir, a Ele agradar. Mas não só de forma consciente em cada um dos ciclos, dentro do ciclo de cada
cada sim na nossa vida, devemos atuar, recomeçar, mas também aprender. Sempre estamos aprendendo. É a oportunidade que Deus sempre dá para nós. Cada dia é um novo dia para nós. E isso é bênção de Deus para a nossa vida. Eu sei que às vezes o tempo parece seguir devagar. Às vezes parece seguir rápido em sua trajetória. Por isso o desafio é viver a vida no compasso da fé. E isso é difícil para muitos, porque viver no compasso da fé exige de mim dependência de Deus, exige de mim atenção para perceber a ação de Deus na minha vida, a ação de Deus naquilo que estou fazendo para servir, seja no contexto da igreja, espaço físico onde nos reunimos, seja lá fora no que estivermos fazendo na vida chamada secular, também servimos ao nosso Deus. Então o desafio é viver a vida no compasso da fé. Isso significa viver pela fé o nosso tempo de vida temporal. Ou seja, somos convidados a viver todos os dias da nossa vida temporal pela fé. Isto quer dizer, na dependência sempre do nosso Deus, que tudo pode, inclusive mexer na nossa programação e na nossa agenda. E se Ele mexe, Ele sabe o que faz. Por isso, o nosso Deus, Senhor do tempo, Ele é justo, fiel e sabe o que faz. Quem não sabe somos nós. Nós não sabemos, mas quando dependemos dele, Ele nos orienta e nos fala como devemos atuar, como devemos recomeçar, como devemos aprender dentro das oportunidades que Ele mesmo nos oferece. E é interessante que não significa deixar o tempo levar a nossa vida, mas sermos protagonistas da nossa vida e vivermos com propósito. Eu entendo que para nós, servos de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo de Deus, o propósito de cada um é tão somente a Ele servir, e no que servimos, a Ele agradar. Então vivemos com propósito, confiando e dependendo sempre de Deus, o Senhor do tempo e da nossa vida. Não sou eu o Senhor da minha vida, Deus é o Senhor da minha vida. Por isso, voltando atrás, é importante estarmos atentos às oportunidades que o bom Deus nos dá para iniciarmos um novo ciclo de atividades. Hoje, muitos servem ao Senhor em um determinado ministério, em uma determinada área de atuação no reino de Deus. Amanhã pode ser que Deus mude essa área, e com o mesmo propósito, disposição, amor, consagração, dedicação e perseverança, vamos continuar servindo ao nosso Deus nessa outra área que Ele nos apresentar. E assim eu posso caminhar para o fim dizendo o seguinte: que o nosso bom Deus nos abençoe com sabedoria, para vivermos cada ciclo na linha do tempo, história da nossa vida pessoal. Lembrando que na linha do
tempo história da nossa vida pessoal, temos 3 períodos: passado, presente e futuro. E de acordo com a palavra de Deus, pela pena de Salomão em Eclesiastes 3, tudo tem tempo próprio, dado por Deus, para vivermos cada ciclo do nosso tempo de vida, nesta vida, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Que Ele nos abençoe e que haja mesmo em nós disposição para vivermos sempre na dependência do nosso Deus. Pedindo ao Marcos, por favor, sente aqui numa das cadeiras. Pedir que o Marcos venha sentar aqui para comunicar à igreja que Deus mexeu na nossa programação e na nossa agenda, bem como mexeu na programação e na agenda do irmão Marcos Luiz. E significa, irmãos, que hoje, nesta manhã, e esta mensagem foi exatamente para ele, se aplica a todos nós, a partir da sugestão que ele deu do versículo para esta manhã. Eclesiastes capítulo 1. Então resolvi preparar esse culto despedida com essa mensagem para ele e comunicando assim à igreja que hoje o irmão Marcos Luiz está deixando o ministério que serviu a Deus por esse tempo que aqui esteve conosco para servi-lo. Eu não sei ainda onde e ele também não sabe, mas para continuar servindo a Deus com a mesma disposição que ele teve quando aqui esteve servindo ao Senhor conosco. Eu convido a pastora Jusceia para trazer uma palavra de agradecimento a Deus e também de agradecimento ao irmão Marcos pelo tempo que ele esteve aqui conosco. Sobe, por favor. Graça e paz, igreja. É nesse momento que a PIB Brasipina quer deixar uma mensagem para o ministro Marcos Luiz, que se encontra em Atos 20 e 24. Diz assim: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E foi isso que o irmão Marcos fez aqui na PIB Brasipina, nesse ano, 8 meses e 29 dias que esteve conosco, servindo ao nosso Deus à frente do Ministério de Música. Nós somos gratos ao Senhor pela sua vida, por todas as experiências compartilhadas, por todos os ensinamentos que nos deu na área da música, e que o seu ministério continue se prolongando por onde o Senhor o levar, por onde o Senhor o chamar, que o irmão Marcos e sua família
continue sendo bênção para o reino de Deus, aonde o Senhor o levar. Nós agradecemos a Deus pela sua vida e por esses 1 ano, 8 meses e 29 dias que esteve aqui conosco, nos abençoando. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. Gostaria de convidar a irmã Ana Luísa Esteves. Vai estar orando ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, pelo seu ministério. Que o irmão, aonde for, continue a testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Oramos então. Senhor, estamos aqui, ó Deus, unidos. Somos teus filhos, teus servos, e queremos, ó Deus, sempre sermos obedientes à tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer o tempo que o Senhor escolheu para juntos cultuarmos, louvarmos e adorarmos o teu nome com o irmão Marcos Luiz. Senhor, nesse momento, ele irá congregar em outro lugar, o seu ministério será em outro lugar, o qual o Senhor já o preparou. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor cuide de sua vida, cuide das suas emoções, cuide da sua família, do alto da sua cabeça à planta dos seus pés. Porque, Deus, declaramos que confiamos em Ti, confiamos no Teu agir, confiamos em tudo o que o Senhor prepara para a nossa vida. Ainda que aos nossos olhos nós não entendamos, mas nós cremos que o Senhor tem preparado o melhor. O Senhor tem preparado o melhor para a vida dele e o Senhor também assim preparará o melhor para a vida da PIB-BP. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, fazendo essa oração porque temos a certeza que é o Senhor que nos conduz. Senhor, somos gratos a Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor ainda fará na vida do irmão Marcos Luiz, não só na sua vida, como na vida da sua família também, Pai. Em Teu nome, Deus, nós Te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, graças a Deus. Não é um dia muito feliz para mim. Não estou saindo para igreja nenhuma, tá? Não vou sair daqui para estar tomando posse em igreja ali. Só que nas situações, na própria igreja também, levaram a isso. Se for hoje, você pensa para você, desde quarta-feira, quando a gente conversou, pastor, se eu juntar, pastor, se eu dormir 3 horas, quarta-feira para cá, foi muito. Estou com o meu coração sangrando. Não era algo que eu queria, mas Deus sabe todas as coisas. Peço perdão a cada um dos irmãos que estiveram aqui comigo, pessoal da Mar, principalmente, que se de repente eu não fui o ministro que vocês gostariam que eu fosse, mas eu fui o ministro que Deus pediu para me ser para vocês. Carrego vocês no fundo do meu coração. Tenho um carinho muito grande por essa família, todos os irmãos, todos. Eu não tenho A, B, C, não tenho carinho. Foi muito honroso ser o ministro de música dos 80 anos da igreja.
para mim. Foi muito honroso trazer o coro da igreja de volta. Foi muito honroso colocar as crianças para tocar em flauta. Foi muito honroso. E foi uma honra também trabalhar com a sua igreja. Muito obrigado pelos ensinamentos, pelas palavras. Que Deus continue abençoando vocês. Igreja, caminhe com o seu pastor. Ele é homem de Deus. Caminhe com ele. Dê a mão ao seu pastor. Durante esses tempos que eu estive aqui, a minha irmã contou 1 ano, 8 meses, 29 dias, que a senhora não contou a época que eu estava visitando, né? Hoje faz justamente 2 anos que eu vim pela manhã com a minha família aqui e depois eu vim à noite. Hoje fazem 2 anos, né? E a gente, naquele processo todo, e me sinto honrado, irmãos, em estar aqui com vocês. Estou muito triste, não estou contente, não estou feliz. Eu vou daqui a pouco estar na porta e abraçando vocês, quem quiser. Carrego essa igreja no fundo do meu coração. Cada um de vocês. Peço perdão, peço desculpas, mas ao mesmo tempo tem alguns agradecimentos que eu tenho que fazer. Irmã Cláudia, muito obrigado. Muito obrigado por me aturar às vezes a ordem chegando em cima da hora, pelos louvores. E pessoal da Mar também, não posso esquecer nunca de vocês, porque vocês foram o meu degrau aqui dentro. A cada um de vocês, quero que os irmãos também transmitam para meus agradecimentos a todos os irmãos que aqui não puderam estar nessa manhã. Que Deus continue abençoando vocês. E falo mais uma vez, não estou saindo daqui hoje para tomar posse em igreja nenhuma. Eu me referi para o pastor que no dia que eu tomei posse, aqui lá, foi no sábado, na segunda-feira, de manhã, meu telefone tocou, querendo que eu participasse de uma seleção para PIB do MEC. Eu falei, não. Me chamaram para participar da seleção da PIB de Rio Bonito. Não. Teve uma outra igreja também que eu não estou lembrando o nome. Eu acho que eu recebi mais ou menos uns 5, 6 convites, se eu não me engano. E eu tudo disse não. Por quê? Meu coração está aqui. E é aqui que eu aprendi a estar. Levo vocês no fundo do meu coração, cada um de vocês. Me perdoem mais uma vez por alguma coisa. Esse mesmo tema que eu escolhi para esse culto de hoje foi o tema do meu conselho, que tudo tem seu tempo. E infelizmente chegou o tempo aqui. Tá? Carrego vocês, como disse, no fundo do meu coração. E depois eu vou cair na porta abraçando vocês. Tá bom? Me perdoe mais uma vez alguma coisa, se de repente deixei de falar com alguém, fui ríspido com algumas pessoas, né? Mas o importante é que eu fiz aqui, fui para a obra de Deus. Né? Muitas coisas não tinha, muitas coisas começaram a ter, né? Eu começava a plantar algumas ideias. Né? Tínhamos mais coisas para fazer? Tínhamos igreja da música para fazer. Por incrível que pareça, tinha o meu aniversário que cai justamente no domingo. Eu estava, né, pensando em fazer, mas tudo é a vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. E nessa perfeita que eu me seguro. É nessa que eu me seguro. Eu não sei o que Deus tem para mim daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Não sei. Não sei. Meu filho me perguntou, pai, vai voltar para a Nova América? Não. Por enquanto eu sou membro de Brasília. Nada me impede de vir um domingo aqui e adorar o Senhor com vocês. Nada me impede. Se vocês quiserem, ótimo. Mas eu não tenho intenção nenhuma de estar, por enquanto, em minha igreja. Por enquanto eu sou membro de Brasília
Agora, a partir de amanhã, eu estou aberto também a alguma igreja que esteja precisando. Tá? Fiquem com o meu abraço, fiquem com o meu pedido de desculpa, pedido de perdão, meu Deus. E que Deus abençoe vocês.